Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Olá pessoal, programa Medicina Humanizada de hoje vamos conversar sobre diabetes tipo 2, que tem tudo a ver com comida. Dizem que o peixe morre pela boca e o ser humano também. Vamos entender essa história. Hoje o assunto é diabetes. Muito bem, hoje então vamos falar de diabetes, tá? Diabetes tipo 2, que é uma doença, uma situação cada dia mais comum que a gente encontra cada vez mais. Diabetes é uma das doenças que mais cresce no mundo, em torno de 10, 15% a mais todo ano, tá? De incidência de diabetes, cresce assustadoramente. Diabetes, obesidade, hipertensão, mas diabetes está na frente, diabetes tipo 2. E por que isso? Porque está relacionado principalmente a hábitos de vida, principalmente a alimentação. Eu acho muito importante a gente voltar a falar de diabetes, a gente está sempre falando disso, tá? Porque existem coisas acontecendo, tá? Sobre diabetes. Há poucos dias eu tive uma surpresa muito boa no meu Instagram, né? Vocês sabem que no Instagram eu divulgo muita coisa sobre saúde e tal. Aliás, é uma boa dica, lá tem muita coisa, muito mais do que o que eu consigo passar aqui. São artigos, são coisas que eu escrevo, né? Sobre vários assuntos, tá? E então, no meu Instagram, há poucos dias atrás, eu tive uma surpresa de uma pessoa que segue lá e tal, e que declarou que, além de perder 30 quilos, né, que ela perdeu 30 quilos, ela também saiu de um diabetes de 500 de glicose para 100, de hemoglobina glicada de 13,7 para 5,7. Seguindo as orientações, as dicas que eu estava dando lá no Instagram. Isso me alertou, me fez ver uma coisa que eu tenho visto isso com frequência no consultório, tá? Mas me fez ver que mudanças de comportamento, mudanças de alimentação podem trazer um grande resultado. Diabetes tipo 2 está relacionado principalmente com alimentação. E mudança na alimentação traz um resultado espetacular em diabetes tipo 2. Muito mais do que qualquer remédio que você possa usar. Isso é uma coisa que eu vejo com frequência, tá? E por isso eu resolvi falar um pouco aqui sobre isso, sobre diabetes tipo 2 e sobre essas mudanças alimentares, o que se pode fazer para que ter uma melhora significativa, substancial, real, de uma doença que deixa muita gente incapacitado, que traz consequências gravíssimas como cegueira, insuficiência renal, perda de membro, de perna, gangrena. Diabetes é uma coisa muito séria. Eu conheço bem, eu sofri bem na pele porque minha mãe foi diabética, eu tive irmãos diabéticos, né? Eu, graças a Deus, não. Mas vivi bem essa situação de ter um diabético na família, de conviver com um diabético, e eu sei o quanto sofre o diabético e a família do diabético, tá? Não só pela experiência de consultório, mas por experiência de vida também. Então, por isso eu resolvi falar hoje sobre diabetes, tá? E sobre como você pode fazer para melhorar, para controlar o seu diabetes de uma maneira mais natural. Basta que se faça mudanças substanciais naquilo que a gente come, tá? Mas não precisa passar fome não, pode ficar tranquilo. Próximo bloco a gente conversa. Antes de fazer exame de sangue, não pode fumar. Mito ou verdade? Verdade. Fumar altera resultados do exame de sangue. Então, quando você vai fazer exames, não fume. Estou de volta para continuar a nossa conversa sobre diabetes e comida, tá? Por quê? Porque comida está na raiz do diabetes. Diabetes, na verdade, é o ponto final
de uma agressão constante que a gente faz ao nosso corpo com a comida que a gente come. A comida que a gente chama de normal, que ensinaram pra gente que é normal, que a gente aprendeu a comer com o pai, com o avô, né, que a gente come há 100, 200 anos e por isso é considerado normal, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Ela não é normal, tá? Não é normal. Por que não é normal? Porque o homem, tá, lá antigamente, muito antigamente, há 10 mil anos atrás, ele não plantava, ele não colhia arroz, feijão e trigo. Tá? O homem é um bicho, estou falando do homem bicho, né? Certo? Que foi desenvolvido, que cresceu para comer animais, ele caçava, né? Ele caçava para comer animais, comer frutas, tá certo? Mas basicamente isso daí. Depois, quando começou a comer os grãos, que tem uma grande quantidade de amido, que é um carboidrato que transforma em glicose no nosso sangue, tá? É que apareceu obesidade e outras coisas mais. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, diabetes tipo 2, antes da década de 50, de 40, nos Estados Unidos era uma doença rara, não afetava nem 1% da população, tá? E hoje é uma das doenças que mais mata. Por quê? Porque a nossa alimentação foi mudando, a gente foi adicionando cada vez mais carboidrato, cada vez mais amido na nossa alimentação. O que é esse negócio de amido, tá? Porque quando fala em diabetes, todo mundo pensa no açúcar, tá certo? Açúcar é um carboidrato que tem gosto doce. Agora, existe um carboidrato que não tem gosto doce, que é o amido. Amido é o que está na farinha, no arroz, no feijão, é o que dá massa, é o que faz farinha, tá? É o amido. O amido, na verdade, é um monte de glicose colada uma na outra. Mas são tantas que elas perderam o sabor doce, a gente não percebe o sabor doce dela. Acontece que no nosso intestino, tá certo? Tudo que é carboidrato, tudo que vai chegando lá, que seja açúcar, que seja amido, vai sendo transformado em glicose. Porque no nosso sangue não tem amido, não tem sacarose. Sacarose é o nome do açúcar da cana. No nosso sangue tem glicose. Tá certo? Porque no intestino isso é digerido, é quebrado e transforma em glicose. Então, quando você come um prato de arroz, um prato de macarrão, se você pegar esse mesmo prato, encher de açúcar e comer, tá? O efeito é o mesmo, o que vai para o seu sangue é glicose. Então eu sei que isso surpreende muita gente, eu falo isso sempre no consultório, as pessoas ficam surpresas. E aqui, falando para milhares de pessoas, eu sei que tem muita gente surpresa aí, mas a verdade é essa. Para o diabetes, comer arroz, comer pão, comer polenta e comer açúcar é quase a mesma coisa. Quase, não é a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Então, por isso que eu estou dizendo que a gente tem uma alimentação totalmente fora daquilo que deveria ser o normal. O normal seria comer carne, ovo, frutas, verduras, legumes, que é o que o ser humano primitivo comia. Depois começou a comer grãos. Depois, principalmente da década de 60, 70, de 50 para cá, onde começou essa história de que gordura faz mal, né? E começou a se substituir a gordura por alimentos à base de farinha, de amido, tá? O número de diabetes e de obesidade foi só aumentando. E os problemas de coração, que deveriam ser prevenidos por essa mudança alimentar, na verdade continuam aumentando também. Então não foi uma boa troca que nós fizemos, ok? E vamos falar então, como é que a gente deveria comer para controlar o diabetes? Vamos falar disso no próximo bloco. Você sabia que os únicos lugares do corpo humano que não recebem oxigênio através do sangue são os cabelos, as unhas e as córneas? Por isso, as córneas respiram retirando oxigênio no ar. A telespectadora de Cariacica pergunta: doutor, hipertensa pode tomar termogênico? Olha, na maioria das vezes pode sim. O efeito do termogênico não é muito grande na pressão. Uma pessoa hipertensa que está tomando seu remédio, está controladinha, tá? Vai tomar um termogênico e isso não vai ter grande efeito na pressão. Claro que caso a caso, tem que avaliar. Se sentir alguma coisa, fale com seu médico.
Muito bem, voltamos então para falar de comida e a influência disso na saúde e no diabetes. Só para vocês terem uma ideia, tá? Tem um bichinho muito simpático aí que a maioria deles morre diabético por culpa dos donos. Estou falando dos gatos. Gato é um bicho que é um predador, é um caçador. Gato é um leão em miniatura. Gato existe, foi feito para comer bicho, para caçar rato e tal, essas coisas. Quando a gente domestica o gato, bota ele dentro de casa e começa a tratar dele com a ração, tá? Os gatos ficam doentes, eles engordam, né? E acabam morrendo por diabetes, é o que mata a maioria dos gatos. E nós, seres humanos, estamos indo pelo mesmo caminho. Por quê? Porque a gente come arroz, feijão, macarrão, polenta, lá, aí bota uma folhinha de alface, um bifinho em cima e pronto, tá perfeito, tá? Olha, não é nada disso, tá? Para o diabético, tá certo? Para reverter um diabetes, tá? O caminho é eliminar, é reduzir esse excesso de carboidrato. Fazer uma alimentação baseada principalmente em proteína, um pouco de gordura, gordura boa, vamos escolher qual gordura, não vamos comer qualquer coisa, tá? Mas é principalmente proteína e gordura. Carboidrato, ele é totalmente dispensável para a nossa saúde. E quanto menos carboidrato você comer, mais chance você tem de normalizar a sua glicose. Não adianta tomar um caminhão de remédio, insulina e não sei o que mais, e comer um prato com batata, arroz, porque não vai funcionar. Tá certo? Mudança alimentar, reduzindo carboidrato e aumentando proteína. Para quê? Para não passar fome. Eu prometi no início que não passa fome. Para não passar fome. E outra coisa, para não comer um troço muito desagradável. Ninguém está aqui também para comer uma coisa que não é gostosa. Então, o que é isso que eu estou falando? O que o diabético tem que comer? Diabético tem que comer carne, diabético tem que comer ovo, diabético tem que comer queijo, e quanto mais amarelo, melhor. Sabia disso? Tá? É o contrário do que você sempre ouviu dizer. Por quê? Porque o queijo branco ainda tem lactose. Lactose é um açúcar. À medida que o queijo vai sendo curado, aquela lactose vai sendo destruída, né? O processo de cura, de amadurecimento do queijo é isso. A lactose vai sendo destruída cada vez mais. O queijo curado, aquele queijo bem amarelo, praticamente não tem lactose mais. Ele ficou amarelo porque o que está predominando nele é a gordura que é amarelada, tá? Então o queijo é ótimo para diabético e quanto mais amarelo, melhor. Então veja só, olha só que dieta boa que eu estou falando. Carne, ovo, queijo, peixe, camarão, linguiça, tá certo? Coisas fortes e coisas que todo mundo gosta, tá certo? Para completar isso, a gente põe uma salada, põe verdura, põe um legume, tá certo? Lembrando que batata não é legume, né? Então a gente põe um legume, completa esse prato, faz um prato cheio. Ninguém está falando de dieta para emagrecimento aqui, para comer à vontade. Não passe fome, coma coisas que você gosta. Mas aí o que não vai comer? Você já sabe que açúcar não pode, isso todo mundo já sabe. Bebida alcoólica também não pode. O que a gente vai tirar? A gente vai tirar os grãos e os tubérculos, que são as fontes de amido, que você não sabia, como não é doce, você não sabia que isso faz mal, eu estou te falando isso agora, tá? Vai tirar os grãos e os tubérculos, vai tirar o quê? O arroz, o feijão, a polenta, é isso mesmo, tá? Caiu o queixo, né? Mas é isso que faz você ser diabético, tá? Só que eu estou falando que você retira isso, mas você vai trocar por quê? Por carne, por ovo, por peixe. Quando eu falo carne também, não é só a carne de boi, que está muito cara, né? Mas pode ser frango, pode ser porco, tá certo? Ovo, tá? Mas o importante é que o diabético precisa comer proteína. Diabético não precisa comer arroz, nem macarrão, nem pão, nem integral, tá? Certo? Então é isso que o diabético não precisa comer. O que o diabético precisa comer é proteína, é ovo, é frango, é carne, tá? Essa que é a verdadeira refeição, alimentação própria para um diabético e que está tirando muita gente aí do diabetes grave. Eu tenho visto isso acontecer todos os dias, via muito isso acontecer no meu consultório e agora, para minha satisfação, estou vendo isso acontecer a longa distância através do meu trabalho no Instagram. Eu estou vendo gente que eu nem conheço, que eu nunca vi, revertendo diabetes, simplesmente batendo papo sobre comida. Muito bem, programa chegando ao fim.
E você que daqui a pouquinho vai encarar uma refeição, espero que tenha aprendido muita coisa. E fique tranquilo, diabetes dá para controlar, principalmente no prato. E essa é a função da medicina humanizada. A medicina que entende você também quer ser a medicina que você entende.